Olá, você que acessou a este canal, seja bem-vindo. O meu nome é João e nós queremos hoje fazer o seguinte comentário. Porque recentemente eu estive lendo uma reportagem a respeito dos pastores lá dos Estados Unidos. E essa reportagem vem mostrando como os pastores trabalham e o que está acontecendo com respeito à saúde deles. Diz a reportagem que os pastores têm problemas mentais, estresse e também esgotamento físico. Mas, no meu conhecimento através de décadas, é principalmente esgotamento físico. Diz a reportagem que 90% daqueles pastores lá nos Estados Unidos que foram entrevistados, eles dizem que trabalham de 55 a 75 horas por semana. Isso você pode acessar o Google, né, e observar essa reportagem aí. Bom, então, com base nessa reportagem aí, nós iremos falar sobre como de fato isso é verdade. Vamos ver como é que os estados do Brasil se comportam perante o que acontece sobre o salário dos pastores, o trabalho dos pastores. Também o salário dos sacerdotes, o salário dos apóstolos. E, finalmente, porque, olha, temos aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em nossas mãos. E nós temos que observar essas coisas. Bom, para começar, os pastores, eles trabalham mais do que isso que essa reportagem está aí informando. E realmente os pastores adoecem mesmo. Tenho um vasto conhecimento sobre esse assunto. Bom, mas aí, perante uma parte da sociedade, nós sabemos que os pastores, eles não são bem vistos. Vocês todos conhecem isso. Como todos sabem, há os escândalos, mas não é por isso que todos são daquela maneira que você muitas vezes observa. Então, os pastores, eles trabalham mais do que isso e adoecem também. Mas para muitos é assim, tem aqueles que, em tom de deboche, fazem a seguinte pergunta para os pastores: o senhor é só pastor ou trabalha também? Alguns pastores que assistindo a essa gravação, pode ser que você já tenha ouvido essa pergunta debochante. Isso mesmo. Mas acontece que é a reportagem que está dizendo aí, tá? E é verdade, os pastores trabalham de 75 horas ou 55 horas por semana. E com isso vem o esgotamento físico. Mas Jesus, ele já alertou, mostrou, ensinou sobre esse assunto. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois que os apóstolos passaram um dia árduo de trabalho, ele chamou eles e disse assim: olha, vinde a um lugar deserto e repousai. Porque o próprio Deus se interessa pelo repouso e pelo alimento desses homens que trabalham em prol do seu reino. Eu me lembro do meu primeiro pastor, o quanto ele sofria com esgotamento físico. Houve um caso em que ele foi internado no hospital
e soubemos que na situação que ele estava, era assim: se ele ficasse em pé, ele cansava. Se ele deitasse na maca do hospital, ele cansava. Se ele ficasse sentado, ele também se cansava. Então, é um estado muito crítico em que a pessoa não pode fazer mais nada a não ser Deus usar de misericórdia e haver uma recuperação. Eu também já senti isso. Pela madrugada, ao acordar, perdia o sono de tanto cansaço. Deitava de um lado, estava cansado. Deitava do outro, estava cansado. Então, venho aqui dizer que esta reportagem é verdade. Os pastores trabalham mesmo e têm esgotamento físico. Agora vamos ver aqui o seguinte. Na região norte e nordeste, os pastores, eles são tratados de uma maneira mais generosa pelos ministérios em que eles pertencem e trabalham lá. Na região norte e nordeste, os pastores, eles têm o seu salário e também a sua casa pastoral para viver. Quando o pastor chega a uma cidade que não tem um templo e nenhuma casa pastoral, ele vai tratar da vida espiritual dos membros, é claro, mas também ele vai lutar para construir um templo e também uma casa pastoral. É assim que se comportam. Mas lá no Nordeste, os pastores têm o seu salário e a sua casa pastoral. Na maioria dos casos, vamos dizer assim. Agora, aqui na região sul, sudeste do nosso país, muitos ministérios negligenciam essa parte para com os pastores, tá? E assim não funciona a obra de Deus como deve funcionar, né? Eu tenho um amigo que, ao chegar na região sudeste, ele foi ungido a pastor. Então eu perguntei para ele sobre o salário dele e ele sorriu. Ele sorriu e disse para mim: olha, não me fale sobre isso daqui, porque eu pago para ser pastor. E isso foi a resposta que ele me deu. Mas como assim? Ora, se o pastor ele cuida da igreja e tem a despesa de passagem, de muitas coisas para fazer, para ele poder dirigir a igreja, então, de fato, ele está pagando para ser pastor. Uma vez que a Bíblia diz que o pastor tem que ter o seu salário. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Isso mesmo. Quando na região sul e sudeste os pastores não têm o seu salário, eles vão trabalhar durante o dia e à noite eles vão para a igreja. E muitas vezes eles saem do trabalho e vai direto para a igreja e chega na igreja 8:30 da noite. Agora eu pergunto, esse pastor vai fazer o que na igreja? Vai pregar o quê? Vai ensinar o que para os membros? Eu digo para os que ouvem esta gravação, não há condição e é quase impossível do trabalho ser feito nessa situação aí. E aí ele se cansa, tem estresse e não pode cuidar da igreja. E o resultado disso é que muitos abandonam o ministério, vão embora e deixam de fazer a obra de Deus e vai trabalhar para cuidar da família e da sua aposentadoria também. Porque nós temos que trabalhar pelas duas coisas. Pelo pão lá do céu, primeiramente, e pelo pão que perece também. Aí está a grande verdade. Mas o assunto de pastor, ministro da obra de Deus, trabalhar e ao mesmo tempo fazer a obra,
e não aguentar e abandonar a obra de Deus, não é um assunto novo, não. Não, vamos ver aqui. Vamos começar por aqui. Quando Deus ordenou Moisés a levantar o tabernáculo, ele também instituiu ali o quinhão, a porção dos sacerdotes, e não somente dos sacerdotes, mas de toda a tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha herança, mas Deus ordenou que todas as demais tribos trouxessem os seus dízimos e as suas ofertas para sustentar toda aquela tribo. E assim os sacerdotes que cuidavam do templo, cuidavam do culto, cuidavam dos ensinamentos, cuidavam da lei, cuidavam da administração, tivesse o seu sustento. Foi Deus que instituiu isso. E lá eles negligenciaram também. Vejamos, quando Neemias foi enviado para Jerusalém depois do cativeiro babilônico, ele achou essa situação lá. Neemias não cuidou somente dos muros, mas ele também chamou os anciãos, os magistrados, aqueles que cuidavam do povo, e repreendeu eles, discutiu com eles, contendeu com eles, e disse o seguinte: vocês abandonaram a obra de Deus. Por quê? Porque eles tinham deixado de dar a porção que os sacerdotes precisavam, os dízimos e as ofertas. Agora você imagine, esses ministérios aqui do Sul e Sudeste, que não dão o salário dos pastores, se aparecesse agora um Neemias aqui, o que Neemias ia dizer para esses ministérios e os seus líderes? E já vamos chegar até aqui. Como é que esses ministérios estão perante Deus? Esses ministérios que não dão o sustento dos seus pastores, e eles estão se maltratando, trabalhando e tendo esgotamento físico. Agora vejamos aqui. Salário dos pastores? Sim, meus amigos, sim. Para você que está ouvindo essa gravação. O apóstolo São Paulo, ele tinha o seu salário. Os apóstolos tinham o seu salário. Vejamos bem. Quando Paulo escreveu as 2 cartas aos Coríntios, ele tratou muito bem desse assunto. Nas 2 cartas ele falou. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, todo o capítulo ele tratou desse assunto. E ele perguntou: alguém vai à guerra às suas próprias custas? O pastor que trabalha durante o dia e chega na igreja quase 9 horas para cuidar da igreja e trabalhar o dia para se sustentar, ele está indo à guerra às suas próprias custas. E Paulo aqui questiona, mostrando que não está bem assim, tá? E aí, ele disse também o seguinte, lá na 2ª carta, ele disse para os coríntios: olha, outras igrejas eu despojei, recebendo delas salário, para servir a vós, não ser pesado a vós. Isso lá em 1 Coríntios 9, ele cita, 2 Coríntios 11 e 8, ele cita isso aqui que acabamos de falar. Ninguém vai à guerra às suas próprias custas, e Paulo recebeu salário para cuidar das igrejas, os apóstolos também, e Paulo disse que um pastor que cuida do rebanho, ele come do rebanho. Nós sabemos que Paulo não recebeu esses ensinamentos de outra pessoa, recebeu do próprio Jesus diretamente, porque Paulo recebeu diretamente de Jesus. E ele disse assim, olha, não se pode amarrar a boca do boi quando ele está trabalhando. E disse também, não é de boi que Deus precisa para pregar o evangelho, é de homens.
Por que ele estava dizendo assim? Ele disse que não se pode privar o pastor do seu alimento, do seu quinhão, aquela porção que até Neemias repreendeu os magistrados. E quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo era um jovem pastor, ele orientou também essa parte e disse o seguinte: olha, aqueles presbíteros, não disse nem pastor, disse presbítero, que se desgasta, se esmera no ensino, eles são dignos de honorário dobrado. Aí está, lá em 1 Timóteo 5,17, Paulo orientou Timóteo a administrar o salário daqueles que cuidava de pastorear e ensinar. Então aqui está como se comporta a região do sul e sudeste e do norte e nordeste. Lá no nordeste e norte, até mesmo aqueles que cuidam da limpeza da igreja têm o seu salário, porque eu assisti isso aí bem de perto. Então, aqui está. Se você duvida desses assuntos, aí você vai ter que examinar mais um pouco as escrituras. Voltando à reportagem, sim, é verdade. Não é como aquela pergunta debochada que pergunta: o senhor é só o pastor ou trabalha também? O pastor, ele trabalha tanto que se esgota. E lá nos Estados Unidos, a maioria dos pastores tem problema de saúde mesmo. Esgotamento físico é um dos principais. Finalizamos aqui dizendo que os pastores também são seres humanos. E os ministérios que não cuidam de sustentar os seus pastores que trabalham, aqueles que são pastores de verdade, acredito que estão em falta com Deus, e grande falta, porque aqui está tudo que Paulo ensinou e a palavra de Deus ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu agradeço a você que ficou até o final desta gravação.